Tô aqui com ele do avesso, tá? Pra gente fazer o acabamento. Vou mostrar o acabamento de um. Já tô aqui, ó, com minhas duas carreirinhas prontas, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui, porque é muita confusão, gente. É muito fio, tô com muito fio. Então, eu gosto sempre de estar fazendo. Eu vou aqui agora. Esse aqui foi o inicial, tá? Dessa carreira. Esse daqui eu não costumo fazer nada, eu só puxo ele bem, pra ele ficar bem firme e depois eu corto, tá? Mas como ainda eu já vou conduzir esse daqui, eu vou cortar junto com ele. Então, eu passo ele aqui por cima do ponto, tá? Eu venho aqui, ó, por cima do ponto, pra colocar minha agulha e trazer ele aqui pra trás, tá? Puxo bem, que é pra esse nozinho ele dar uma desaparecida aqui, tá? Então, aqui dentro, eu venho aqui, ó, nesse ponto inicial, pra não pegar ele aqui por dentro. Dou uma laçada. Vou dar uma segunda, onde eu vou fazer um nozinho, que é para o ponto, o fio não soltar. Tem muita gente que diz que depois fica aparecendo a ponta, que ele fica saindo. Se você fizer dessa forma, der nozinho, ele não vai ficar saindo com facilidade, tá? Então, agora é só vir aqui, de novo, por dentro de todos os pontos. Sair junto com esse fio daqui. Eu puxo ele, ajeito aqui pra ele ficar bem certinho, pra ele não ficar encolhido. E depois que você estiver usando ou lavar, ele sair, porque ficou muito curto, tá? Então, basta você ajeitar o ponto, que ele vai ficar com o tamanho que ele tem que ficar aqui, de forma que ele não fique aparecendo depois, tá? Aí, é só cortar aqui o excesso, tanto do primeiro fio, quanto o último que nós fizemos acabamento, e esse tá pronto, tá? Esse daqui é a mesma coisa, eu não preciso fazer ele, eu nunca faço, tá? Eu só corto o excesso, depois que eu puxo bem. Esse daqui... eu já trabalhei aqui uns pontos por cima. Você pode estar aqui, ó, descendo, fazendo a mesma coisa, dando nozinho aqui e conduzindo um pouquinho mais pra cá. Ou poderia também fazer como de cá, tá? Porque também já dá uma segurança maior aqui nesse início. Deixa eu puxar ele aqui. E aí, nós vamos também trabalhar ele por aqui, prender ele aqui e conduzir por cá. Igual eu fiz aqui. Tá? Então, todos esses fios aqui você vai trabalhar da mesma forma. Esse aqui do meio, você vai ver de onde o fio está saindo. Ele tá saindo desse lado. Como o meu início tá pequeno, o que é que eu vou fazer? Eu primeiro introduzo minha agulha, que é pra não dar problema, tá? E aí, depois eu venho e conduzo esses fios aqui por dentro da agulha para ele passar ele aqui dentro de alguns fios. Vai ser só isso o acabamento dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês, porque essa agulha não tem um fundo tão grande. Então, é meio complicadinho. Eu prefiro fazer isso fora da câmera, porque... é melhor e leva menos tempo do que fazendo aqui assim. Aí é só você puxar. Pronto, puxou por alguns pontos aqui dentro, é só cortar o excesso, tá? Então, você vai fazer isso aí para todas as pontas. Eu costumo guardar todas as minhas pontas de linha, eu não jogo fora, que no futuro vai virar um enchimento de almofada, porque é muito fio, tá? Que iria pro lixo e, né, vamos ser conscientes, vamos produzir menos lixo com o nosso trabalho. Então, eu vou fazer todos os acabamentos e volto para trabalharmos a parte de baixo e fecharmos o nosso short. Sim, você precisa fazer mais um square, tá? Que é para fechar aqui a parte do fundo. Ok? Então, faça aí, tá? A quantidade de carreiras até faltar a última, certo? E aí, quando for para fazer a última, eu volto com vocês. Fazer o acabamento de todos, tá? Inclusive aqui do pedaço que eu havia feito aqui, né? Pra fazer a parte do fundo.
Agora eu quero falar com vocês sobre essa parte de baixo aqui. Antes de nós trabalharmos aqui esse último do fundo, veja só, é trabalhada aqui uma carreira de pontos blocos, igual é trabalhado lá na parte de cima, só que aqui é apenas uma carreira. E aí depois vem direto a união aqui do motivo. O motivo aqui ele tá assim alongado por causa do uso. Foi forçado a linha e ela cedeu e ficou nesse formato. Mas ele originalmente era um quadradinho assim. Ele não era desse formato. Ele tem aqui a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de carreiras, tudo igual aos outros, tá? Ele só tá alongado assim por causa do uso mesmo. Então, uma primeira coisa que eu vou fazer com esse daqui é fazer a mesma coisa. Eu vou puxar ele para ele ceder e ele ficar mais alongado, tá? Que é para fazer antes de fazermos a nossa última carreira. Depois que fizer, também eu faço a mesma coisa, tá vendo? Que ele já alonga, ele já modifica, tá? Veja só. Ele já tá aqui com o tamanho, tá vendo? Faltando só a última carreirinha. Viu só? E aí, no caso, se você julgar por bem, e eu vou analisar essa possibilidade ainda também, de qualquer forma, depois que fizer a última carreira aqui, que é o de união, que seria de união, a gente, em vez de encerrar a janela, fazer só mais uma, sabe? Só nesse pedacinho daqui e só nesse pedacinho de cá, pra dar uma alongada maior, certo? Mas aí eu vou observar isso direitinho e aí vocês vão saber se eu vou fazer ou não. Mas por enquanto, é isso aqui que você vai fazer, ó. Puxar ele para os lados, apenas para os lados opostos. Você não vai puxar para cá, tá? A gente só quer que ele fique comprido, dessa forma, em vez de ficar bem quadradinho, tá? Então, agora vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos. Eu vou pegar aqui, você vai começar onde você quiser, tanto faz aqui o lado que você vai querer começar, isso, tá? E aí, você vai estar introduzindo sua linha, não sei onde eu botei, eu vou procurar. Como aqui depois vem uma carreira de acabamento logo por cima, tá? Que aqui seria a nossa última carreira circular que iríamos trabalhar. Então, pode ser qualquer canto você começar, tanto faz. Vou começar aqui, por exemplo, tá? Então, eu venho aqui, dou uma laçada do jeito que eu costumo trabalhar. Puxo aqui por cima. Deixa eu vir mais um pouquinho pro cantinho, né? Pro ponto ficar melhor. Então, eu puxo a laçadinha, passo aqui por cima da agulha e faço minhas 3 correntinhas. Faço mais 2 correntinhas, 2 pontos altos, porque são blocos de 3 que estamos trabalhando. Puxo bem esse início para ele ficar bem presinho. Aqui depois é só você fazer acabamento aqui por dentro, tá? Por dentro aqui desse ponto, por exemplo. E aí, eu continuo. Você já sabe que aqui onde tem a passagem, você vai trabalhar um ponto para cada ladinho desse. Um no meio e outro. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para ver se ele não fica muito embolado. E um aqui nesse outro cantinho, tá? E eu continuo trabalhando o resto igual, fazendo os bloquinhos. Então, eu vou fazer essa carreira de bloco. E volto, que é para nós estarmos unindo o square aqui na parte de baixo, fechando aqui já o formato do short. Combinado? Vamos lá, então? Então, já terminei de fazer a carreira e aqui eu preciso explicar para vocês como vai funcionar. Se você trabalhou com número ímpar, como eu, vai ficar uma peça no centro aqui, tá? Que é onde você vai estar unindo o centro do seu short, o fundo, e atrás vai ficar assim, com 2 que você vai distribuir aqui também no meio, tá? Se você trabalhou com número par, não importa a quantidade, vai ficar metade para um lado, metade para o outro exatamente. Por exemplo, se você trabalhou 10 aqui em cada carreira, então vai ficar 5 para um lado, 5 para o outro. Ou seja, frente e costas vai ficar dessa forma, com o meinho assim dividido, ok? E não importa a quantidade também, se você trabalhou ímpar, vai ser sempre assim. Um vai ficar no meio e atrás vai ficar assim com 2. Basta você posicionar certinho que vai dar certo. Precisa os 2 lados ter a mesma quantidade de squares para ficar legal, ok? Senão dá errado.
Apesar daquele primeiro short eu já ter ido direto, fazendo a última carreira já unindo aqui, para esse eu quero trabalhar diferente. Esse aqui eu vou trabalhar primeiro todo ele, uma carreira normal, a última, porém sem unir. E aí depois eu trabalho apenas uma carreira de um lado já unindo, e depois uma carreira apenas do outro unindo também. Então, para fazer isso, como é que eu vou começar? Eu quero começar aqui do cantinho, porque assim eu já posso fazer a união direto. E eu vou trabalhar metade do meu canto, porque a outra metade já vai ser para a gente fazer aqui a subida no meio, já para trabalhar aqui em cima, entende? Para você não ter que caminhar com ponto baixíssimo pro meio, blá blá blá, essa coisa toda. Então, a gente já resolve isso fazendo assim: 3 correntinhas, e aí eu faço 3 pontos altos, puxo bem aqui esse início, e quando eu retornar, eu trabalho aqui os últimos 3 do cantinho, entendeu? Agora o resto é normal, tá? O resto é do jeito que você já sabe fazer: 2 correntinhas e ponto bloco, 2 correntinhas e ponto bloco, e aí 2 correntinhas, cantinho, ok? Faça aí todo o redor, tudo igual, e eu te encontro aqui no final para encerrarmos essa carreira e começarmos a união aqui. Então, dei a volta inteira. Agora aqui no final eu vou fazer mais 2 pontos. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um meio ponto alto aqui, porque nós já vamos começar aqui, tá? Posso aqui, ó, tá dando já uma alongadinha mais aqui, junto com essa outra carreirinha. E aí, nós vamos começar a unir daqui, um depois daqui do quadro e um depois, um antes e um depois do quadro, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas e vai ser a minha primeira união, vai ser aqui, ó. Vou unir esse cantinho já, tá? Então, eu venho aqui, olha, um espaço depois, ou melhor, antes, né? Porque já estamos trabalhando aqui pra cá, então é um antes. Eu venho aqui e fecho aqui com o meu ponto baixíssimo. Faço outra correntinha, melhor, sem correntinha, desculpa, porque aqui a gente tá trabalhando o bloquinho de 3. Então, vou fazer aqui 1 e 2, 3, são as 3 correntinhas aqui que foram unidas. Agora sim eu posso trabalhar normal. Então, faço a correntinha e venho pro próximo e faço a união. Outra correntinha, volto para o lado de cá e trabalho o meu bloquinho. 2, 3, faço a correntinha, venho pro lado de cá e faço a união. Faço a correntinha, venho pro lado de cá e trabalho o meu bloquinho. Então, deixa eu mostrar aqui como vai ficar o início, tá? Eu prendo as 3 correntinhas apenas, não faço nenhuma correntinha de separação e trabalho os outros 2 pontos. E aí o resto eu trabalho normal. Eu vou adiantar e volto com vocês aqui no final. Então, já uni toda essa parte aqui, veja a união normal que você conhece, e agora eu tô aqui para ir pro último, tá? Então, vou fazer aqui os meus últimos 2 pontos altos, eu já fiz um primeiro, dos 3 aqui, e o nosso trabalho aqui vai encerrar. Então, fiz o meu terceiro ponto. Quando eu termino de fazer o meu terceiro ponto, eu venho aqui no espaço que é depois, tá? Nós começamos um antes e vamos terminar um depois, que eu vou prender e já vou cortar a minha linha. Você faz o ponto baixíssimo e aí depois você só puxa a linha aqui direto por dentro, encerrando. Então, ele vai ficar preso aqui dessa forma, tá? E nós precisamos fazer a mesma quantidade pro outro lado. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. E temos que trabalhar a mesma coisa lá do outro lado. Bem, então, nós vamos começar aqui a parte de trás. Eu fiz os meus cálculos aqui, tá? E aí, pra gente estar fazendo ele certinho, que ele fique bem certinho no meio, nós vamos ter que trabalhar um como se fosse espaço. Porque nós temos aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6 espaços. O sétimo aqui é uma carreira, é ponto bloco. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu terminar de fazer minha última união aqui, a próxima eu trabalho aqui no meio, tá? Que pode ser ou nesse canto, ou pode ser aqui dentro do ponto. Mas de forma que fique aqui. E aí depois eu continuo normalmente. Entenderam? Então, eu recomeço ele aqui. Vamos soltar o fio. E aí, nós vamos recomeçar, normalmente com 3 pontos blocos. Vixe, enrolei tudo aqui, minha gente. Na tesoura, em tudo, a pessoa é desastrada. E aí, eu começo aqui. Puxo meu fio, passo a minha linha por cima. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas, deixando uma puxadinha nessa primeira, pra ficar bem apertadinha. E aí, onde eu marquei aqui, ó, já pra facilitar, eu marquei, que veja que coincide exatamente com os quadrinhos de cá, de forma que ele fique bem certinho. Então, aqui onde eu marquei, vai ser a minha primeira união. Eu venho aqui, puxo a laçadinha aqui direto, dou uma laçada na agulha e já venho trabalhar os meus últimos 2 pontos altos aqui nesse canto. E aí, já faço a correntinha e já venho pra cá trabalhar normalmente. E volto pro lado de cá. Então, deixa eu adiantar aqui e voltar com vocês quando for trabalhar aqui. Então, aqui, esse já é o ponto, tá? Veja que trabalhou esse e tem esse aqui que é bem no centro, entre os 2 squares. E é nele que eu vou trabalhar, para que eu consiga trabalhar a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, esse daqui, que eu, pela lógica, iria para o lado de cá, eu vou trabalhar aqui primeiro. Então, eu venho aqui por trás, coloco por dentro do ponto e puxo aqui a laçadinha direto. Faço mais uma correntinha e volto pro lado de cá, trabalhar como se nada tivesse acontecido. Opa, olha o tamanho que eu deixei aqui, o ponto, minha gente. 1, 2 e 3 pontos. Aí eu faço a correntinha e trabalho agora no quadrado logo após aquele central que nós trabalhamos, tá? Agora pro resto é normal, igual nós fizemos lá. Faz a correntinha, volta pro lado de cá. Opa, presta assunto, Letícia. E aí, volta de novo para trabalhar cá e já vamos terminar. 1, 2, 3, e eu venho aqui nesse espaço e encerro aqui o meu trabalho, tá? Que eu posso aqui também, se quiser, já até começar o acabamento. Então, veja como ele ficou aqui fechado. Tá vendo? Aqui o do meio, ó, abriu, porque ainda não fechei direito, né? Então, agora, finalmente, nosso short está fechado. Tudo que precisamos agora é fazer acabamentos. Se por um acaso você quiser aumentar ele, deixar ele um pouquinho maior, você pode trabalhar um pouco mais de ponto grade. Agora, você vai trabalhar individualmente, circulando aqui de um lado e do outro, tá? Eu vou encerrar ele já assim mesmo, porque a proposta é ser um micro e ser bem rapidinho de fazer, tá? Não é para passear na cidade, é para andar lá dentro da praia, certo? E aí, se você quiser maior, você tem liberdade para fazer e depois você me manda a foto para eu ver, ok? Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos antes de fazer esse bico aqui, que é um bico bem simples. Então, aqui mesmo, deixa eu voltar. Prender aqui de novo, que ele soltou. Aqui mesmo, eu já faço 2 correntinhas. Viro aqui. Porque agora vamos trabalhar uma perna de cada vez. Então, aqui mesmo, eu já fiz 2 correntinhas. Pode ser meio ponto alto também, que já dá um pouquinho mais de volume. Vou trabalhar de meio ponto.
Você pode trabalhar de ponto baixo, porque eu trabalhei lá no outro de ponto baixo. Eu fico inventando as coisas, sabe? E aí você vai trabalhar de acordo com a tensão do seu ponto que você acha que vai ficando melhor. Aqui ficou com muito espaço, dá pra colocar mais. Você vai aí testando como vai ficando melhor. Então, aqui pra mim ficou bom com 2, aí agora aqui vem 1. Aí, onde tem ponto, você trabalha... Ah, tá certo. Você trabalha ponto sobre ponto. Aí, aqui eu tenho 2 espaços, eu trabalho 2 pontos. Se você tem a tensão do ponto muito solto e acha que vai embabadar, trabalhe apenas um ponto. Mesmo que tenha 2 correntinhas. Trabalhe de acordo com a tensão do seu ponto, pelo amor de Deus. Não fique se apegando muitas quantidades que eu trabalho, não, porque a tensão de cada pessoa é diferente. O resultado é diferente. Lembre-se sempre disso. Então, eu vou circular o trabalho inteiro com meios pontos altos, ou você pode trabalhar com ponto baixo. E eu te encontro aqui no final para a nossa última carreira de acabamento. Olha que rápido, meu Deus! Como vamos começar a trabalhar aqui? Aqui onde eu tô, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, aí eu pulo aqui 1, 2, no terceiro ponto à frente, tá? Então, com esse último aqui, seriam 4. 1, 2, 3 e faço ponto baixo. Novamente, eu faço 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha dessa vez. Aí, agora eu faço 1, 2, 3. No quarto, eu vou introduzir porque eu preciso de espaço e faço um ponto alto. E na sequência, vamos fazer um ponto picô. São 3 correntinhas. Volto na primeira correntinha feita, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha aqui por dentro. E então, eu fecho o meu ponto dessa forma. Faço outro ponto alto e novamente outro ponto picô. Aqui são 3 pontos picôs, tá? Então, eu tenho 2, eu vou fazer o meu terceiro. Feito o terceiro ponto picô, faço outro ponto alto. Ele vai ficar dessa forma aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3 pontos à frente dele, tá? E vou fazer um ponto baixo. Ele vai ficar dessa forma aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Conto 1, 2, 3 pontos à frente. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Novamente, quem quiser, gente, achar que isso aqui vai ficar muito folgado, quiser trabalhar de 2 pontos aqui, também pode. 1, 2, 3, 2 pontos não, 2 correntinhas, perdão. Aí eu conto novamente. 1, olha, não tô contando com o primeiro feito, tá? 1, 2, 3. No quarto ponto, novamente. Ponto alto, 3 correntinhas, volta na primeira feita, puxa uma laçada e fecho o meu ponto. Faço novamente ponto alto e mais uma vez 3 correntinhas, volto na primeira, introduzo, puxo a laçada e fecho meu ponto. Vamos fazer a terceira vez, só para ficar bem fixado, tá? 3 correntinhas, volto na primeira, puxo a laçada e fecho. E aí, faço o meu último ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, aí conto 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Então, é só isso aqui, o acabamento, tá? Nada mais do que isso. Eu vou fazer isso ao redor dele todo. Volto com vocês aqui no final, caso eu precise fazer algum ajuste, eu mostro pra vocês como eu vou fazer. Já que a quantidade de pontos aqui não foi planejado para o barrado, tá? E aí, se precisar de ajuste, a gente precisa fazer. Sem grilo, tá bom? Volto quando eu terminar de dar a volta. Só faltou esse pedacinho aqui.
E veja só, vou ter que adaptar. Então, aqui eu vou fazer só, acho que 2 correntinhas. E aí, eu venho aqui no meio, onde eu vou trabalhar do mesmo jeito. Como esse ajuste é bem aqui no entrepernas, ninguém nem vai notar depois, tá? Que é bem aqui, ó. E na parte de trás. Então, aqui mesmo, vou fazer mais apertadinho. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui na primeira, 2, e novamente 1, 2, 3, volto aqui na primeira, e 3. Faço 2 correntinhas, e aí eu venho aqui onde eu fiz o meu ponto inicial, introduzo e finalizo. Vou cortar a minha linha. E aqui eu já posso fazer o acabamento. Pra mim aqui, essa perna já está encerrada, tá? Agora eu só tenho que repetir todo esse processinho aqui dos meios pontos altos e do biquinho para a outra perna. E aí eu volto com vocês quando eu tiver com a outra também finalizada, para estarmos fazendo aqui, cortar o elástico para colocar, e aí eu vou passar para vocês todas as medidas dos elásticos, ok? Vamos lá? Agora, cortar os elásticos, e para isso você precisa dessa tabela. Pause o vídeo agora, ou faça um print dessa tela, tá? Ou anote aí, pause para anotar. Tenha no caderninho sempre à mão, tá? Não coloque em folha solta que você pode perder, não. Tem um caderninho com anotações importantes que você precisa manter fixa para você estar trabalhando. Então, essas medidas aqui é para a medida do busto, tá? Aqui seria a lateral, para a lateral do braço, que pega a cava. A lateral do busto no centro. E essa frente aqui seria o contorno do busto, tá? Na parte de baixo do peito. Então, essas medidas são importantes para você. Aqui é para medidas para elástico, tá? E a parte da calcinha também é importante para você, então tem isso sempre à mão. Eu vou estar cortando aqui 2 elásticos de 72 centímetros, porque eu trabalho com tamanho M. Se você vai trabalhar com tamanho P, é 65 centímetros. Se você vai trabalhar com tamanho G, é 80 centímetros, tá? Então, eu vou estar usando essas 2 cores aqui, porque são os que eu tenho aqui em casa. E aí, depois nós vamos passar lá no short. Então, agora eu vou estar cortando com a ajuda de uma fita métrica. Você vai medir a quantidade que você precisa na fita métrica, tá? E aí, depois que você chegar aqui ao tamanho que precisa, você corta o seu elástico, ok? Olha, esse é um elástico bem grande, ó, 72 centímetros, tá vendo? Só que ainda é menor do que a parte do meu quadril aqui. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Cortadas, novamente eu meço o primeiro e depois pelo primeiro eu tiro as outras tiras, tá? Que eu preciso. Se eu quisesse aqui, eu poderia ter colocado mais outra carreira, ficar com 3 carreiras, por exemplo, aqui, tá? Na cintura. Ou poderia ter finalizado aqui fazendo uma carreirinha de pontos baixos ou de ponto picô, que iria combinar com o acabamento aqui de baixo, ou até mesmo de ponto caranguejo. E aí fica as ideias para que vocês possam fazer. Então, eu vou aqui começar a passar, vou colocar o meu elástico rosa por baixo e o verde na parte de cima. Tanto faz como você vai fazer e as cores que você vai usar. Sim, quanto a marca de, caso alguém queira perguntar, eu uso a marca de elástico que tem disponível no momento que eu vou comprar no armarinho. Eu não tenho essa não, de, tem que ser só uma marca. Esses aqui, cada um é de uma marca diferente. Esse é da São José. Esse daqui é da Real. Então, é o que eu encontro no armarinho, tá? Qualquer armarinho você encontra. Então, eu vou furar aqui ele com esse grampo para facilitar. Eu vou começar a passar aqui pelas costas. É bem simples, você só tem aqui, ó, que ir passando. Eu faço assim com o Missy porque eu acho que facilita, entendeu? Porque, ó, você pode passar muito de uma vez, só fazendo assim. Tá vendo?
Então, eu vou fazer assim, depois eu vou ter que olhar pra ver se não tá torcido, pra você não costurar o seu elástico todo torcido, tá? Porque no momento que você passa, pode ocorrer dele torcer. Vou passar ele todo aqui e volto pra gente costurar. Primeiro eu tenho que ver aqui se ele não tá torcido. Acho que ele tá todo certinho. E aí, eu preciso agora estar fazendo aqui a costura, tá? Eu passei essa ponta pra cá. Deixa eu puxar esse aqui. E aí, em vez de eu passar aqui por dentro também, porque ele iria sair, ia ficar por cima aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por dentro desse ponto aqui. Só que eu acho que esse aqui não vai ficar legal passar com um negócio tão grande. É melhor passar só ele mesmo. Pra manter ele presinho aqui. Por dentro. E agora, eu vou aqui, passo um por cima do outro. Eu não gosto de fazer só as pontinhas assim, porque eu acho que às vezes pode estar machucando a pessoa, tá? Então, eu gosto de fazer o seguinte, eu passo um por cima do outro, um pedacinho, e aí eu costuro. Aí você procura costurar com a cor mais parecida que tiver do elástico. Eu não tenho nenhum outro rosa mais escuro aqui em casa, então eu vou usar esse rosinha aqui mesmo da Clea pra tá fazendo a costura. E aí você dá um nó na ponta do fio e faz a costura aqui. Faça o mais forte que você puder, que é pra não correr o risco de, no uso, ele arrebentar. Se você tem alguma outra forma de costurar o elástico, se você já trabalha com calcinha de malha, com crochê e faz já de outras formas, essa costura, faça do jeito que você está acostumado a fazer, tá bom? E aí eu vou dando uns nozinhos enquanto eu tô trabalhando. Passo pro outro lado. E aí eu continuo costurando, porque ele tem que costurar os dois lados certinho aqui, pra ele não tá soltando, tá? Terminou de fazer isso, você vai fazer a mesma coisa com o segundo, vai passar ele todinho. Você pode passar na mesma sequência do anterior, para que ele fique bem casadinho aqui, ó, nos espaços, ou pode passar de forma que fique desencontrado. Aí, tanto faz, tá? Fica a critério do seu gosto, na verdade. Não há uma regra sobre isso. Assim como eu poderia ter colocado aqui o elástico todo rosa, se eu tivesse a quantidade de rosa suficiente, poderia ter colocado todo verde, poderia colocado um elástico branco, porque existe desse tipo aqui, ele branquinho, tá? Então, também isso não é uma regra que tem que usar o elástico colorido. Se você não encontra na sua cidade, você pode usar o que você tem aí. Então, eu fiz aqui todo o nozinho, toda a costurinha. Ele vai ficar aqui, normalmente um pouco mais por trás. Se você puder dar uma forma de prender ele de forma que ele não saia, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou dar uma voltinha aqui, de forma que ele fique sempre no mesmo lugar. Pra ele não ficar andando no short. Porque aí, ó, fica mais escondidinho aqui a costura, tá vendo? Então, é isso. Eu só tenho agora que fazer mais um elástico e o meu short vai estar pronto para uso. Essa foi minha aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês me mandem fotos de como ficou, me marque lá, Crochês da Letícia, hashtag Crochês da Letícia, tá? Ou me marque mesmo com o meu @ Crochês da Letícia, lá no Instagram, tá bom? Ou no Facebook. Facebook às vezes é mais difícil dele me notificar se você me marcar na imagem.
O Instagram é muito mais tranquilo para isso. E eu vou gostar muito de ver o resultado do seu trabalho. Se ficou dúvidas, me diga também, porque eu tenho muito prazer em ajudar e vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Estou preparando muita aula legal ainda por aqui. Vou utilizar bastante ainda esse fio aqui, tá? Mas vocês já sabem que dá para substituir por qualquer outro, já que ele vai muito bem com Anne e Camila Fashion. Então, tudo que eu fizer com ele, você pode fazer com outro fio também, ok? Então é isso. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!